senhor considera bom ou ruim esse detalhismo? Olha, os dois lados têm razão. Eu acho que algumas inclusões na Constituição, relativamente atípicas, foram muito importantes no Brasil. Por exemplo, a criação do Sistema Único de Saúde está na Constituição. E o sistema educacional, a estruturação do sistema educacional está na Constituição. E uma Constituição num país como o Brasil, que não cuida do sistema de saúde e da educação, vira apenas um conjunto de regras para a classe dominante de disputar poder. Portanto, acho que fez muito bem. Mas a Constituição tem capítulos muito minuciosos no sistema tributário, no sistema previdenciário. Isso atravanca um pouco a vida. Na regulação de negócios, empresas. O papel do Estado na economia também tem um conjunto de disposições. E o que aconteceu no Brasil foi que a Constituição teve que ser muito emendada, porque muitas matérias que são ordinárias foram constitucionalizadas. De modo que a política ordinária no Brasil acaba sendo feita por emendas à Constituição. E não por outra razão. A gente tem, eu já perdi a conta, acho que 131 emendas, mas até o programa IOA pode ser que tenha mais. E acaba que tem muito assunto que é judicializado, né? Por esse detalhismo, tudo vira assunto constitucional, então tudo chega aqui no Supremo Tribunal. Esse é um outro fenômeno. Há temas que em outras partes do mundo são deixados para a política, no Brasil eles são judicializados porque estão na Constituição. Na área de saúde, na área de educação, na área de proteção ambiental, na área de previdência, portanto, constitucionalizar às vezes traz mais segurança e às vezes traz mais insegurança porque aumenta a judicialização. A judicialização é um fenômeno, a judicialização é de certa forma um fenômeno global, mas no Brasil ele é um pouco potencializado por uma Constituição bem abrangente que cuida, como eu falei, educação, saúde, papel do Estado na economia, sistema previdenciário, sistema tributário, sistema de educação, proteção ambiental, proteção das comunidades indígenas. Liberdades individuais. Proteção dos... Liberdades individuais tem em todas as constituições. Eu estou falando das coisas atípicas. Toda Constituição, ela organiza o Estado, se vai ser um Estado unitário ou uma federação, ela distribui os poderes, as competências dos poderes, o que cabe ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário, e tem uma declaração de direitos, que são os direitos individuais, políticos. Toda a Constituição faz isso, como regra geral. E a Constituição brasileira também faz. Porém, além disso, a Constituição brasileira faz muitas coisas que normalmente não estão nas Constituições, que são todas essas matérias que eu enunciei há pouco. De modo que no Brasil, quase tudo é judicializável. E como é relativamente fácil chegar ao Supremo, porque existem ações diretas que permitem chegar ao Supremo, e existem muitos legitimados, muitas entidades e órgãos que têm o direito de propor essas ações, quase tudo termina em algum momento aqui. De modo que não é nem por vontade do Supremo, é o arranjo institucional brasileiro que permite a judicialização desses temas todos. E o Supremo não tem a faculdade de dizer, não quero decidir isso não porque é muito complicado, ou não quero decidir isso não porque vai me trazer problema. A gente tem que decidir. Sim. Voltando lá ao processo da Assembleia, da formação da Constituição atual, o que o senhor considera que o Judiciário pôde contribuir para a formação desse texto da Carta Magna? Não, o Judiciário, para a formação, o Judiciário contribuiu muito para a concretização do Principalmente texto. da redemocratização também, isso a gente tem que falar também desse papel que o Judiciário compôs também na redemocratização, né? Que saímos de 21 anos de ditadura, fomos para a primeira eleição direta após a Constituição, então o Judiciário teve um papel nesse processo? O Judiciário teve um papel decisivo em muitos momentos e por diferentes razões. Primeiro porque existe uma justiça eleitoral que organiza as eleições no Brasil, as eleições presidenciais, as eleições para o Senado, as eleições para a Câmara, que funciona muito bem. E a partir de 96, nós passamos a ter um sistema de votação eletrônica e ainda acabamos com a fraude. Portanto, o Judiciário é responsável pelo sistema eleitoral e pelo fim da fraude que havia no tempo do voto de papel e que, felizmente, não se reviveu. Depois, a Constituição de 88, que ela tem uma série de direitos e novos direitos e tem uma série de novas ações. E isto facilitou o acesso ao Judiciário, aumentou o número de demandas perante o Judiciário. O Brasil hoje, eu diria até que vive uma epidemia de judicialização. Você tem uma judicialização quantitativa,
é imensa, que são as ações contra o INSS, contra o sistema bancário, contra as companhias de telefonia, que é a quantitativa. E você tem uma judicialização qualitativa, que é essa que eu falei, tudo chega aqui no Supremo. As grandes questões econômicas, sociais, políticas, éticas. E de vez em quando você ouve a crítica, mas esse pessoal gosta de holofote. Não, a gente trabalha na frente dos holofotes porque as sessões são transmitidas. Só que o público não distingue se eu estou sendo filmado no meu trabalho ou se eu estou dando uma entrevista, entendeu? Ou se eu estou dando uma palestra. Ele vê você aparecer, aí você vê, se a gente gosta de aparecer, diz, olha, é o sistema brasileiro, a gente trabalha na frente da televisão, se ligar a televisão vai ver a gente. Pelo contrário, eu às vezes tinha vontade de me esconder. Não, já que o senhor tocou nesse ponto da comunicação e da transparência, como é que a gente faz? O senhor lançou um livro em 2020, se eu não me engano, aquele... Sem Data Vênia. Sem Data Vênia, né? Que justamente tem uma visão otimista ali das situações que o Brasil enfrenta e tal, mas nesse livro, o senhor propõe uma comunicação menos juridiquesta, né? Menos juridiquês. Nós, da Câmara dos Deputados, também tentamos falar menos legislês, que é essa comunicação interna que pouca gente entende. Como que a gente faz hoje para aproximar o cidadão da Constituição e fazer com que ela, de fato, seja a Constituição cidadã, como ela ficou conhecida? Eu acho que é um pouco essa capacidade de comunicar em linguagem simples. Vou falar do Judiciário, o que a gente faz. Porque o direito tem uma linguagem muito rebuscada. É claro que tem termos técnicos que você não pode escapar. Recurso extraordinário é recurso extraordinário, é o nome. Mas tem gente que chama recurso extraordinário de irresignação derradeira. Não precisa, entendeu? Já é ruim o suficiente para precisar piorar. Ou tem gente que chama habeas corpus de remédio heróico. Ou chama o Supremo Tribunal Federal de pretório excelso. Portanto, havia um cacuete de usar palavras estranhas. E eu acho que a minha geração, e eu me empenhei muito nisso, é uma geração que procurou simplificar a linguagem. E na minha formação, por exemplo, a imprensa teve um papel decisivo. Quer dizer, eu desde muito jovem eu leio jornal e revista regularmente, até hoje. E, consequentemente, você incorpora um pouco a objetividade da linguagem jornalística, a simplicidade da linguagem jornalística, a capacidade de falar para quem não é iniciado naqueles temas. De modo que eu sou muito grato à imprensa de uma maneira geral, porque eu acho que facilitou o meu modo de me comunicar com as pessoas e de procurar falar o direito de uma forma simples. Simples não significa rala. Você pode ser profundo, pode até ser complexo, mas falar as coisas de uma maneira inteligível, que é você não usar a linguagem como um instrumento de poder. Porque se você usa uma linguagem codificada, você exclui do debate as pessoas que não dominam o código daquela linguagem. E em matéria de direito constitucional, que é a minha área, quanto mais gente você trouxer para o debate, melhor. E, portanto, eu procuro falar com muita simplicidade, eu dou muita palestra. Agora eu sou ministro supremo, mas eu desde o tempo que eu era anônimo, eu viajava pelo Brasil já como um jovem professor, explicando o que era a Constituição, para que servia, por que ela tinha que ser efetiva. E preciso dizer com um certo orgulho pessoal que acho que consegui cumprir essa missão de divulgar a Constituição. O texto tem que estar nas escolas, a Constituição tem que estar nas escolas, tem que estar perto do povo. É isso, e tem que ser entendida.